Olá, meus caros, forte abraço em todos. Sigamos com as nossas videoaulas e hoje vamos falar sobre o eixo temático comunicação. Bom, vamos dividir esse vídeo em dois momentos. Primeiro, vamos falar sobre o que é comunicação e em seguida vamos atacar 4 pontos que você pode utilizar na construção da sua redação em concurso. Primeiro, o que vem a ser a comunicação? A comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores. Isso acontece por meio de signos e regras semióticas mutuamente entendíveis. Ou seja, trata-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Os passos básicos da comunicação são as motivações ou a intenção de comunicar, a composição da mensagem, a codificação e a transmissão das mensagens codificadas, a recepção dos sinais, a decodificação e, finalmente, a interpretação da mensagem por parte do receptor. O processo da comunicação se define pela tecnologia da comunicação, as características dos emissores e receptores da informação, seus códigos culturais de referência, seus protocolos de comunicação e o alcance do processo. A comunicação, ela inclui temas técnicos, por exemplo, as telecomunicações, biológicos, por exemplo, fisiologia, função e evolução, e sociais, por exemplo, o jornalismo, relações públicas, publicidade, audiovisual e mídia. No processo de comunicação em que está envolvido algum tipo de aparato técnico que intermedia os locutores, disse que há uma comunicação mediada. E, para a semiótica, o ato de comunicar nada mais é do que a materialização do pensamento barra sentimento, pensamento barra sentimento, pensamento ou sentimento, em signos conhecidos pelas partes envolvidas. Esses símbolos são transmitidos e reinterpretados pelo receptor. Também é possível pensar em novos processos de comunicação, processos esses que englobam as redes colaborativas e também os sistemas híbridos, que combinam comunicação de massa, comunicação de massa, e comunicação pessoal. Então, num primeiro momento, o que vem a ser comunicação? O que nós podemos entender como comunicação? E agora, algumas questões que podem ajudar você a desenvolver esse eixo temático em concursos, no Enem, na UERJ. Vamos a algumas questões. É comum dividir a história da humanidade em grandes momentos, que servem como referenciais para estudo. São chamados paradigmas revolucionários. Nesse contexto, aponte as 4 grandes revoluções comunicacionais da história, dando especial enfoque àquela vivenciada no presente. Então, vamos lá. As 4 grandes revoluções comunicacionais da história, quais foram? A primeira, a escrita, que permitiu o acúmulo de conhecimento. A segunda, certamente, a imprensa de Gutenberg, que permitiu a difusão massificada do conhecimento. Depois, a fotografia, que introduziu a cultura da imagem na sociedade contemporânea. Mais tarde, a fotografia acabou se tornando reforçada pelo cinema e pela televisão. E, finalmente, aqui nós temos a 4ª grande revolução, a era digital, que permitiu que, pela primeira vez na história da humanidade, fosse suprimido o papel como meio físico difusor de informações. Todo o conhecimento do mundo passou a ser traduzido em um código binário, acessível por diversos meios, em uma velocidade impressionante.
Isso traz uma nova perspectiva para a humanidade, com seus efeitos positivos e negativos, obviamente, né? Claro, há sempre aspectos positivos e aspectos negativos que podem ser debatidos. Vamos ao segundo ponto. Na década de 1960, o canadense Marshall McLuhan ganhou destaque a partir das projeções que fazia relacionadas aos principais meios de comunicação. Sobre a TV, cunhou a seguinte frase: com a televisão, o mundo está se transformando em uma aldeia global. Comente em que medida essa ideia mostrou-se pertinente nos dias atuais. Então, vamos estabelecer aqui o seguinte: a imagem da aldeia global remete a uma visão exagerada do poder da televisão. Ela seria capaz, na visão, de McLuhan, de homogeneizar ou padronizar comportamentos e valores. Hoje, nós percebemos que a TV exerce influências gigantescas no telespectador. O American Way of Life conseguiu atingir diversos continentes também por conta dela. Contudo, ainda há diferenças culturais e socioeconômicas que nem mesmo a televisão é capaz de sobrepor. E isso é uma verdade universalizada. Apesar de o American Way of Life influenciar comportamentos, nós ainda podemos observar no mundo uma gama de diferenças culturais, socioeconômicas, políticas, que a televisão não é capaz de abraçar, não é capaz de padronizar, não é capaz de dirigir um pensamento ou um comportamento único a todos os pontos do globo. Terceiro aspecto. Hoje em dia, nas redes sociais, e você que está se preparando para o vestibular, já fique atento a isso, O assunto, quando envolve redes sociais, ele está sempre presente nos vestibulares modernos. Então, hoje em dia, nas redes sociais, vemos com frequência pessoas postando vídeos e fotos de acontecimentos que acabaram de ocorrer, sendo testemunhas oculares deles. Disserte sobre a forma como os indivíduos hoje são seres ativos no processo de formação da informação, acabando com a passividade ocorrida no passado. Bom, sobre isso, o que nós podemos dizer? Como o enunciado sugere, o sujeito comunicacional hoje é muito mais ativo e possui múltiplos meios para se fazer ouvir. Redes sociais, como o Facebook, com as funções curtir e compartilhar, o Twitter, os blogs e os fóruns de discussão, permitem uma difusão de pensamentos, denúncias, cobranças e juízos de valor nunca antes vistos. Por conta desse novo cenário, por exemplo, grandes emissoras podem ser questionadas caso cometam abusos, mesmo que esses abusos sejam percebidos por um grupo numericamente menor de pessoas. Então, em verdade, o que nós temos hoje como tecnologia acelera a postagem de informações, e o que nós temos de tecnologia também pode servir para coibir atos de eventos midiáticos ou de processadores midiáticos que, na verdade, se constituem como abuso informativo. Importante colocar isso. E, por último, a televisão acabou revelando-se semelhante a uma moléstia infecciosa que é capaz de causar mais danos às populações que nunca tiveram contato com ela do que aquelas que, por já terem sido muito expostas, desenvolveram a imunidade necessária para resistir a seus efeitos deletérios. Com essa colocação, o jornalista Nelson Archer manifestava um posicionamento crítico acerca do poder da TV. Explique a afirmação relacionando-a à linguagem da propaganda. O que nós podemos falar sobre isso? A propaganda apresenta, óbvio, uma linguagem própria
e extremamente elaborada no sentido de garantir a adesão do telespectador. Imagens e palavras, elas acabam se combinando, elas se combinam em uma mensagem sugestiva, normalmente com apelo sensorial. Óbvio, não? A mensagem ela atinge, não, as sensações que nós possuímos ao observar, não, a propaganda. Atinge o que nós temos de sentidos corpóreos. Então, tato, paladar, olfato, visão e audição são estimulados de modo a captar a atenção e persuadir o indivíduo. Algo óbvio. Então, percebam, nós aqui comentamos sobre televisão, comentamos sobre propaganda, comentamos, né, sobre as redes sociais, tudo isso dentro de um processo comunicativo. Eu espero ter ajudado a esclarecer um pouco esse assunto e a sugerir colocações para uma possível redação em vestibular. Agora, por favor, sigam a apostila, tentem resolver os exercícios, participem com perguntas na plataforma que nós estamos usando neste momento e fiquem bem. Até a próxima videoaula. Um beijo no coração de todos.